Este vídeo tem caráter exclusivamente educativo e histórico, não tendo qualquer intenção de promover ódio, preconceito ou ideologias extremistas. Símbolos não são apenas desenhos, são ferramentas. Nas mãos certas, eles viram memória, fé, identidade e esperança. Nas mãos erradas, viram bandeira de perseguição e licença para a crueldade. E por isso, quando esse símbolo aparece, a pergunta mais importante nunca é como ele parece, e sim, em qual contexto ele está sendo usado. A suástica tem uma biografia rara na história humana. Por milênios foi um símbolo de bem-estar e proteção, e em poucas décadas foi transformada num dos emblemas mais associados ao ódio. A melhor forma de entender isso é contar a história como se o símbolo tivesse vivido duas vidas, a do bem e a do mal. Muito antes de existir qualquer partido político moderno, a suástica já aparecia gravada em objetos, tecidos, tempos e artes de diferentes povos. Em várias tradições asiáticas, ela era, e ainda é, um sinal de boa sorte, prosperidade e proteção. O próprio nome aponta nessa direção. Swastika vem do sânscrito svastika, ligado a bem-estar e condições favoráveis. Em religiões como o hinduísmo, budismo e jainismo, o símbolo se fixou como parte do cotidiano religioso. Aparecem em entradas de casas e templos, em celebrações, manuscritos, artefatos e marcações de lugares sagrados, sem a carga política que o Ocidente passou a associar depois. Nessa primeira vida, a suástica funcionava como muitos símbolos antigos funcionam, um atalho visual para uma ideia grande: sorte, vida, ordem, luz, continuidade. E há um detalhe que surpreende muita gente. No início do século XX, a suástica também circulava no Ocidente com conotações positivas, como um amuleto de boa sorte e ornamento. Essa presença foi real até a década de 1930, quando a associação com o nazismo passou a dominar a percepção pública. Um exemplo simbólico disso aparece até na história editorial. Rudyard Kipling, que havia usado o símbolo em capas e ornamentos, mandou removê-lo quando ficou claro que ele estava se tornando nas mãos dos nazistas. Ou seja, não existia um único significado universal. Existiam usos culturais diferentes, e um símbolo, como tantos outros, podia mudar de sentido conforme o contexto. A virada, quando um símbolo é capturado pelo poder. Então vem a segunda vida, e ela não nasce do acaso. Depois da Primeira Guerra Mundial, ideias nacionalistas e raciais ganharam força na Europa. Nesse caldo histórico, a suástica foi apropriada por movimentos extremistas e principalmente pelo Partido Nazista na Alemanha. Em 1920, Adolf Hitler ajudou a definir a bandeira do partido. Suástica preta em um círculo branco sob fundo vermelho, conectando o símbolo a uma narrativa política de raça, inimigo e supremacia. A partir daí, a suástica deixa de ser um sinal e vira um uniforme. Deixa de ser uma marca cultural e vira um comando. O símbolo passa a representar um projeto de Estado que culminou em perseguição, guerra e genocídio. No imaginário ocidental, a suástica se torna inseparável do nazismo e do Holocausto. Essa é a mecânica do uso para o mal na história humana. Escolhe-se um símbolo antigo, com aparência de eterno. Cola-se nele uma narrativa de pureza, destino e inimigos. Repete-se até que o símbolo pareça natural e inevitável. Usa-se o símbolo para unir uns e desumanizar outros. Terminada a Segunda Guerra, acontece uma divisão cultural forte. Em grande parte do Ocidente, a suástica passa a ser lida quase automaticamente como símbolo nazista. Em partes da Ásia e em comunidades religiosas, a suástica continua sendo usada no sentido tradicional, religioso e cultural. Isso cria um choque de leituras. O mesmo desenho pode significar bênção em um contexto e ódio em outro. Por isso,
Muitos países criaram restrições legais para símbolos nazistas. A Alemanha, por exemplo, criminaliza o uso de símbolos de organizações inconstitucionais, com exceções para contextos como arte, ciência, pesquisa e ensino. E isso inclui o uso nazista da suástica. No Brasil, a Lei 7.716 de 1989 prevê crime para fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos nazistas, incluindo a suástica, com finalidade de divulgação do nazismo. E é por isso que devemos sempre obter o conhecimento antes de qualquer ato. A sabedoria é sempre libertadora para quem a utiliza da forma correta. Deixe seu like e compartilhe a informação para quem busca o conhecimento.